Muito, mas muito bom dia! Estamos em mais um podcast e hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, independente aí da sua idade, de lugar, de perto ou de longe, dá uma moral aí pra nós e dá um like. E além do like, se inscreva em nosso canal e só sede Regional Chapecó. Toda semana um podcast, alguém aqui contando um pouco da sua história. Logo, logo teremos novidade para você. Então, para você saber da novidade, você não pode deixar aí de se inscrever em nosso canal. E hoje eu tenho a honra de anunciar o nosso convidado, ele que é pastor, ele que é pai, ele que é guerreiro, pastor, ele que é primogênito, pastor Júlio César. Muito bom dia, pastor Júlio. Bom dia, graça e paz. Um grande prazer estar aqui com os irmãos aqui da Regional de Chapecó. Meu irmão, pastor André. Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui. Enfim, é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Geri, bom dia. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Júlio. Prazer enorme estar aqui. Eu conheci um pouco da história do pastor Júlio. Muito bom. Maravilha. Então nós vamos já para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta para o pastor Júlio, que é: qual foi a sua maior experiência com Deus, pastor? Experiência com Deus é algo que cada um tem um modo de expressar. E algumas vezes é difícil até de você ter palavras que possa expressar isso. Mas a experiência com Deus que eu tive, que eu me lembro, foi desde quando ainda... muito pequeno não, porque pequeno ainda a gente é. Né, a gente não cresceu ainda muito. Mas me recordo que a minha mãe trazia nós para a igreja e em umas dessas vindas à igreja, pela manhã, tinha o círculo de oração à tarde, e ela trazia nós pela manhã, quando ela jejuava, e nós permanecíamos até ao final do culto do círculo de oração. E em umas dessas vindas à igreja, eu me lembro que nós não éramos obrigado a orar, mas nós tínhamos que dobrar o joelho e pelo mínimo alguns minutos nós tínhamos que falar com Deus. Eu me lembro que chegando próximo dos 10 anos de idade, foi algo muito maravilhoso que tocou em mim. Foi uma experiência grandiosa com Cristo e alguns meses mais tarde, dentro da sala de crianças, que na época era na própria secretaria da igreja, aonde que nossas professoras da época, naquele dia não teve ensaio de cântico e nada, simplesmente vamos orar. E foi impactante essa experiência com Deus, senti a presença de Deus, senti algo que esse mundo não oferece a gente. Dali por diante, a gente só decolar no Espírito Santo de Deus. Que maravilha, né? Olha que experiência impactante, né? E diferente aí, ouvindo isso do pastor Júlio. Pastor Júlio, junto com o Geri também, o que levou você a pastorear? E há quanto tempo você está pastoreando, né? O que te levou a estar hoje pastoreando, né? E quanto tempo está no pastoreio? Faz 9 anos, vai fazer 9 anos. Fez 9 anos agora em janeiro, 23 ou 26 de janeiro fez 9 anos. A questão de pastoreal, creio que foi, creio não, tenho uma certeza absoluta disso que é um chamado de Deus. E muitas vezes a gente reluta contra esse chamado de Deus. A gente quando serve a Cristo,
como esse mundo nos traz frustrações, muitas vezes a gente tem muitas frustrações pessoais. Em determinado tempo de nossa vida, a gente tentou seguir uma vida diferente. Digamos, vou servir a Deus, vou à igreja, vou cantar, vou orar, vou cultuar, mas liderar essas coisas não quero, porque traz conflitos muitas vezes, traz você bater de frente com problemas, com dificuldade. E eu pensei, acho que cada um tem seu problema, cada um resolve o seu problema. E lógico que pastor não é resolver o problema de pessoas, mas sim liderar, trazer a palavra de Deus. E dentro desta palavra que você traz, trazer uma mudança, uma transformação na vida de pessoas. E em um certo determinado dia de minha vida, eu percebi que não estava me sentindo completo, me sentindo vazio, que faltava alguma coisa. E uma das pessoas mais contras, ou mais que não era a favor de ser esposa de pastor, que era minha esposa, não queria, e passamos por algumas dificuldades. E a gente sabe que quando a gente foge do chamado de Deus, de alguma forma o Senhor vai tocar em você, fazer você sentir que você está fugindo do chamado de Deus. E fugir de um chamado de Deus tem as suas complicações, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, na Bíblia Sagrada vai falar-nos de Jonas, que ele teve algumas complicações. Ele teve uma carona inesperada, que foi dentro de um grande peixe, ou seja, nada confortável. Ele foi jogado dentro do mar, porque Deus tinha um chamado na vida de Jonas para ir à cidade de Nínive e pregar a palavra do Senhor, entregar o recado de Deus. E estava acontecendo na minha vida algo não semelhante a entrar dentro de um peixe, nem ser jogado dentro do mar, mas alguma coisa semelhante assim na minha vida, tanto ela espiritual quanto conjugal, financeira. E a gente percebeu que Deus tinha algo diferente na vida nossa. E como que a gente já vem, que a gente tem um orgulho muito grande de ser filho de pastor, embora os sofrimentos e tudo, mas traz uma grande experiência. Em um determinado dia estava viajando e Deus tocou muito forte no meu coração. Ao mesmo momento liguei para minha casa, falei com a minha esposa, e a minha esposa, ela disse, uma das primeiras vezes ela falou, olha, se é Deus que quer isso, então vamos fazer o que Deus quer. E a partir daquele momento a gente tomou uma decisão, e hoje já faz 9 anos e em janeiro já que estamos pastoreando. O pastor Júlio, a gente vê nessa sua história que desde novo Deus já te direcionou, né, para a obra do Senhor. A gente às vezes tenta fugir, né, igual tu estava falando, porque talvez seja mais confortável, entre aspas, viver uma vida normal, só congregar. Isso. Só que Deus não permite, né, igual tu falou de Jonas, se Ele quer que você vai fazer, uma hora ou outra Ele vai te conduzir até lá. Vai. E pastor, onde que o senhor está morando agora? Qual igreja que o senhor está cuidando? Hoje nós estamos na cidade maravilhosa de Xanxerê, Santa Catarina, capital do milho. Vamos fazer 6 anos agora em julho, dia 1º de julho, que nós estamos ali. E Deus nos direcionou até essa cidade. É um grande prazer estar ali na ISOCED de Xanxerê, Igreja Só o Senhor é Deus. Deus tem feito grandes coisas ali. E querendo Deus, continuamos. Maravilha. Esse é o pastor Júlio. É isso aí. Maravilha. Pastor Júlio, eu gostaria aí que a questão, o senhor tratando a questão do pastoreio, não é fácil. Queria que falasse um pouquinho, né, o que é o pastorear hoje. É difícil, não é difícil? O senhor, quantas igrejas já pastoreou? Né? Queria que colocasse aí um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? E eu sei aí que muitas pessoas irão também
vir esse podcast, né? O senhor também falou, é filho de pastor. Creio eu que o senhor tem irmão também. E esse irmão aí deve ser fantástico. Não, um irmão maravilhoso. É um orgulho ter o pastor André como meu irmão. A gente, ao longo de nossas vidas, a gente aprende a admirá-los, né? Quando criança, a gente parece que não tem ou não vai ter muitos objetivos ou uma linha traçada na vida de você perseguir algo que você quer ou aquilo que Deus tocou em seu coração. Então, a gente isso vê na vida do meu irmão, pastor André, uma persistência naquilo que quer, um objetivo, e isso deixa a gente muito orgulhoso. E hoje é meu pastor regional, e para isso para mim é muito gratificante também. Nossa mãe, pastora Marise, pastoreou por muitos anos, né? E tenho certeza que Deus ainda continua com ela aonde que ela está pastoreando. Nós, é a segunda igreja que nós pastoreamos, a Xanxerê. A primeira foi Campos Novos, uma cidade muito boa, maravilhosa também para viver, pessoas agradáveis. Ser pastor, lógico que hoje nós temos um pastor só, que é Jesus Cristo. Nós seguimos as orientações da Bíblia Sagrada, que é o livro que nós acreditamos, nós cremos, porque tudo que está escrito nos conduz a um bom caminho, nos conduz àquilo que é certo, não àquilo que é errado. Ser pastor não é dificultoso, é prazeroso, mas não é também fácil, também tem as suas complicações, tem seus altos, tem seus baixos, mas ser pastor, eu acredito que é você atender o chamado de Deus, é você suprir a necessidade de palavras, a necessidade de conselhos que muitas pessoas precisam, que muitas vezes estão desorientadas e não sabem o que viver, porque nós vivemos em um corpo de matéria que é pó. Um dia a gente sabe que esse corpo vai ficar, mas nossa alma, ela tem um destino. E o nosso trabalho maior é orientar as pessoas a terem uma vida saudável, com o corpo que um dia não vai mais existir, vai findar, mas dará um destino à sua alma. Então, eu creio que a vida de pastor é nós liderar, construir junto com as pessoas um caminho, construir não, o caminho já está construído, é nós andarmos nesse caminho até nós chegarmos no céu, né? E chegarmos lá onde que nossa alma vai ter o descanso eterno. Pastores, aproveitando que vocês viveram praticamente a vida toda na igreja, né? Sim. Hoje em dia pode-se dizer que é mais difícil lidar com a congregação do que antigamente. Quais são as dificuldades da congregação? Sim, eu creio que tornou-se um pouco mais difícil pela forma que muitos estão interpretando ou conduzindo, até mesmo em questão da leitura da Bíblia Sagrada. Porque hoje, uma vez a gente ouvia, a Bíblia nos diz isso, nós atendíamos o que era expressado a nós líamos, entendíamos que era correto e continuávamos. Hoje tem para cada mentalidade você encontra uma versão. Você encontra uma versão para tantos pensamentos que hoje há ministérios, igrejas que atendem a todos os desejos de um ser humano. E nós sabemos que não é para atender os nossos desejos, mas sim para nós cumprir algo que Deus fez nós, que é para a adoração a Deus. Então o pastor fala que
hoje poderíamos dizer que em vez da palavra se adaptar, as pessoas se adaptarem à palavra, a palavra tem que se adaptar ao desejo das pessoas. É mais ou menos isso aí. E essa questão do, como o Geri comentou, do passado, como era congregar, né? Aí vamos falar aqui de liturgias, como é que era diferente dos dias de hoje, né? Ou não? E aí nós falamos propriamente da igreja, né? Contemporânea, enfim. E também manifestações, né, pastor? Milagres, essas coisas assim, antigamente parece que eram mais frequentes. Sim, a fé, um dos casos é esse. A palavra não se adaptava às pessoas. As pessoas se adaptavam à palavra de Deus. A liturgia da igreja, para mim, ela continua sendo a mesma. Não mudou, porque não há uma ordem expressa que nós temos que ter. Ou seja, o culto racional a Deus tem que ter louvores, palavra, a comunhão e a oferta. É um culto racional a Deus. E tendo a oração no culto racional a Deus, você vai ter curas, milagres, vai ter. A frequência de milagres antigamente, as pessoas, não que elas tinham mais. Será que era fé. A busca? As pessoas buscavam isso? Era a busca. Né? Era a busca, mas não que hoje não tenha, hoje tem. Sim. Portanto, ontem nós tivemos um testemunho, nós tínhamos uma irmã que ela estava com a pressão descontrolada, 22/13, se não me engano, a pressão da irmã. E ela disse, pastor, oraram, cheguei em casa, peguei meu aparelho de pressão, e isso faz uma semana, domingo passado, ontem ela contando o testemunho. Essa semana passou a minha pressão totalmente controlada. Ou seja, Deus faz, só que as pessoas hoje em dia elas estão precisando tocar. E quando a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e daquilo que você não vê, ou seja, daquilo que você não toca, mas você sabe que vai acontecer de alguma forma. E a gente vê, tivemos uma convenção de nossas igrejas agora, a gente viu o cego vendo, paralíticos andando, continua tendo. As pessoas têm fé ainda, só algumas estão ali esperando, não, eu acho que nasci para sofrer, nasci para ter essa vida, e muitas vezes não, Deus está esperando um pouquinho de atitude nossa, um pouquinho mais de fé. Eu vejo, pastores, que as pessoas, não sei, o mundo vai colocando muita tarefa nas pessoas. Internet, a pessoa se distrai com a internet, a pessoa tem muito trabalho, a pessoa não tem um tempo de estimular a sua fé. Sim. E até mesmo quando vem na igreja, às vezes ela não consegue estimular a sua fé. Igual o pastor falou, não, é uma rotina, estou aqui, vou vivendo, vou empurrando com a barriga. Isso às vezes esfria a fé da pessoa. Né? Na realidade, poderíamos dizer que é o que o nosso adversário tem usado nos dias de hoje, né? Que é literalmente tirar o foco, que é o tempo, né? Não que um lazer não é essencial para a vida de uma família, porém, aí nós vamos para a Bíblia, que é a nossa regra de fé, vai falar sobre há tempo para todas as coisas, né? Mas, pastor Júlio, continuando nessa linha, nessa questão, e aí um tema assim muito, muito polêmico, poderíamos, não polêmico, né? Mas para quem já viveu, vai dizer que foi um tempo diferente, né? Da questão dos usos e costumes, e até mesmo posso dizer que antigamente, né? E aí você com mais propriedade pode até comentar se era corrigido, né? A pessoa era disciplinado e tudo mais. O que mudou de lá para cá nesse sentido? Eu vejo na palavra de Deus que apóstolo Paulo, ele usava-se de algumas regras para cada igreja.
Perfeito. Então, ele percebia que havia problemas na igreja de Efésios, Coríntios, e ele colocava algumas regras para segurar o povo, ou não segurar, mas sim discipliná-los para andar num caminho correto. A gente aprende desde pequeno que roubar uma bala é roubar. É o mesmo significado de roubar uma bala, ou a mesma propriedade vai ter de você roubar um banco. Não quer dizer que porque é menor o valor que vai ser perdoado. Roubo é roubo, erro é erro. E eu vejo que antigamente se usava-se muito de uma repreensão e usos e costumes para não se alastrar muito. E, logicamente, se você permite alguma coisa, é aquele velho ditado que diz, se você dá o dedo, que é a mão. Se você der a mão, que é o braço. Então, tem muitas regras que são postas, eu creio que era mais para segurar a pessoa. É que nem a palavra de Deus diz que não vos embriagueis. Você tomar um gole, tomar outro, daqui a pouquinho você está embriagado. Então, qual é a melhor forma? Não beba. Certo. Não beba para você não se embriagar. Você experimentou alguma coisa do erro, o que vai te conduzir? A perder o temor, e daqui a pouquinho você vai estar fazendo muito mais do que você estava fazendo. Ou seja, muitas vezes é melhor você não fazer do que você fazer e o seu corpo, ou seja, a sua carne, gostar. Que a sua carne, ela é diferente do teu espírito, da tua alma. Nós, pela nossa carne, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar. É a nossa carne. Certo. Mas aquilo que foi nos apresentado toca em nossa alma, nosso espírito, e há uma grande guerra entre o espírito e a alma. Eu creio que, claro, lógico, hoje mudou, mas as pessoas também estão mais conscientes, não, a minha linha de eu chegar é até aqui. Elas estão mais conscientes quanto a isso. A gente era doutrinado, podemos dizer que hoje se fala mais, poderíamos usar aquela expressão que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. Então é falado, olha, está aqui para você à disposição, mas olha, isso aqui você não pode, tem que saber usar. Né? Como pode te levar para o mal, um exemplo, a televisão. Não podia ter televisão. Né? Então era proibido. Hoje não, você pode. Olha, tem coisas que você pode assistir, mas tem coisas que você tem que limitar. Assim como o celular, né? E aí, assim como o pastor também falando sobre temor, né? Temer. E a Bíblia mesmo fala, o temor é o princípio da sabedoria. Porque antigamente era mais posto, digamos assim, tentando interferir o livre-arbítrio da pessoa. Perfeito. Então, era chamado e dizendo, você não vai, acabou. Hoje, os pastores entenderam que nem Jesus obriga nós estarmos aqui. Exato. Então, hoje, o que nós usamos? Usamos a palavra e nós usamos a dizer, a palavra de Deus diz, isso é correto, isso não é correto. Agora, a gente não chama mais a pessoa e diz, calma aí, você não pode ir até aqui, não. A palavra diz assim, quem vai decidir se vai ou não vai é você. Porque Deus nos chamou para apresentar um caminho e mostrar esse caminho. Não para nós pegar ela na mão e obrigá-la a fazer, porque nem Jesus obriga a nós ou aceitar, a seguir o que ele determinou a nós. Exato. Vamos lá, Geri. Eu vejo que como o pastor Júlio estava falando, o ser humano em si, ele precisa de regras, né? Como no trânsito. Se não tiver a multa, vai acelerar 120, 130 até dar uma cagada. Ainda mais se o camarada tiver uma Porsche. E exatamente por isso, a placa ela tá lá
ela está te orientando, ela não está te obrigando. Ela está te orientando. Não vire à esquerda, pare, não vire à direita. Mais ou menos como a palavra de Deus tá dito aqui. Isso. Aí cabe a você querer ou não. Exato, aí cabe. Nós, pastores, digamos, somos as placas que estamos a sinalizar, a mostrar o caminho, e as pessoas que vão decidir se vão pular o quebra-mola ou não. E assim como no trânsito, na palavra de Deus também tem as consequências depois, né, da sua escolha. Exato. Pastor Júlio, quanto tempo de cristão, quanto tempo, como foi essa trajetória vindo para o Evangelho, se puder, né, falar também para os nossos ouvintes? Então, o irmão Geri pediu para nós, que comentou que nós desde sempre estamos na igreja. Logicamente que antes dos meus 2 anos de idade eu não me lembro, né? Mas nossa mãe fala que a partir de, claro, que menos de 4 anos de idade eu não me lembro não, 5 anos. A partir daí me lembro. Quem se lembra dessa época de criança recém-nascida é meu pai. É verdade. Eu não recordo ele isso. lembra, gente, diz ele, né? Conta ele que lembra que foi no velório do vô dele, estava no colo da mãe. Estava no colo, mas ele não tinha nem 1 ano de idade. Ele lembra. Mas enfim, isso é coisa do meu pai, né? Eu espero que ele não veja isso. Memória boa. Memória muito boa. Muito boa. Mas a mãe conta que a partir dos 6 meses que eu tinha de vida, devido a sérios problemas conjugais, físicos, doenças, perturbações malignas, ela, ao convite de um colega de trabalho de meu pai foi primeiro para a igreja, se sentiu bem e convidou ela para ir, e ela começou a ir. Os primeiros dias, meses foram difíceis, que foi um processo de libertação na vida dela, na vida de meu pai. E após isso, a gente começou a frequentar a igreja. Então, aquilo que eu me recordo é de estar dentro de uma igreja. E nós falávamos antes a respeito de ir à igreja a tempo. Eu me lembro que a partir dos 10, 11 anos de idade, que eu comecei a aprender a tocar alguns instrumentos. Nós tínhamos escola de adolescentes, de juvenis, que nós chamava na época, e eu me recordo que eu vinha a segunda na igreja. Alguma coisa nós inventávamos, ou nós criávamos para estar na igreja. Ou era para estar ensaiando, ou era para ter algum tipo de reunião. Nem sempre tinha, quero que vocês entendam, né? Adolescente, nem sempre tinha, mas se encontrávamos com os amigos que a gente tinha, proximidade de idade, queríamos a mesma coisa, e nós estávamos na igreja, ou era tocando, ou era orando, ou era, de alguma forma, alguma reunião, mas sempre reunidos na igreja. Hoje, a gente percebe que os jovens ou adolescentes nem saem mais de casa porque eles propriamente se conversam ou se encontram pela própria internet, né? E naquela época nós fazíamos isso. Então, desde que eu me conheço por gente, nós estamos a frequentar a igreja, cultuar, adorar a Deus. Glória a Deus. Geri, tem mais uma pergunta e nós vamos para a finaleira aqui, nessa mesma linha que o pastor estava falando, eu vejo que o importante é você estar na igreja, né? Porque eu vejo por mim mesmo. Eu sempre fui à igreja, só que com as suas amizades e coisas assim, você às vezes acaba querendo, ir procurar outro caminho. Só que você estando na igreja, uma hora ou outra você sabe o que é o caminho certo, né? Isso. Eu me batizei com 18 anos, mas eu sempre fui na igreja. Quando me senti preparado, me batizei. Creio que o pastor também teve algum momento que os teus amigos te convidaram para sair para outro lugar, assim? Sim, não porque nós estamos na igreja há todo esse tempo que nós tivemos um caminho reto. Eu falo isso porque é importante o jovem saber que
vai ter isso na Sim, vida deles, né? Vai ter os convites, vai ter algumas vezes que a carne vai querer vencer o espírito, desviar do caminho. Sim, vai ter. Mas o importante, que nem tu falou, a permanência, a frequência à igreja. Eu chamo de exercício da fé. Que você vem na igreja, você não vem para você ouvir falar que roubo é certo. Você vem ouvir falar que roubo é errado. Você não vem na igreja ouvir falar que adultério é correto. Você vem ouvir que adultério é errado. É contra os princípios bíblicos, é contra as ordens de Deus a nós. Né? Então, você estando na igreja, você vai estar exercitando a sua fé. Ah, mas estou cansado. Mas se você fica em casa um dia, no outro, para você vir, vai se tornar mais difícil. Porque você vai estar parando de exercitar. A mesma coisa você ir fazer academia. Você vai todo dia, está empolgado. Ah, deu um mês, hoje eu vou ficar em casa. No outro dia você vai pensar 2 vezes para ir. E assim vai indo. O teu corpo, ele quer relaxar, ele quer comodidade. E se você permanecer, tu vai exercitar a tua fé, você vai ter musculatura no teu espírito, na tua alma, que vai dizer, não, eu preciso me alimentar, eu preciso orar, eu preciso adorar a Deus. E nada mais do que estando em comunhão com pessoas, adorando a Deus, é muito mais gostoso. É maravilhoso isso aí. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que a nossa guerra, né? Ela não é a carne, né? Mas e aí entendemos que somos triunos, né? Corpo, alma e espírito, e aí haverá sempre essa guerra, né? Carne Sim. desejando carne, o espírito anelando por Deus e a alma o desejo, né? E é por isso que até que Jesus volte, nós, como cristãos, sempre iremos ceiar, né? Até que Jesus volte. Para quê? Para lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, né? E nós continuarmos nesta caminhada. Mas que bom, que privilégio poder aqui ter o pastor Júlio, ele que é pastor na cidade de Xanxerê, pastoreou um bom tempo a cidade de Campos Novos também, né? E o Geriel aí, juntamente conosco, todas as segundas-feiras. Hoje nós estamos aqui um pouquinho correndo, né? Até porque nós temos agora, né, um jejum juntamente com os pastores. Há tempo, né? Gente, vocês não sabem o quanto foi, né, Geri? Algumas vezes a gente pediu para que o pastor Júlio estivesse com a gente, não deu e não dava, mas hoje prove Deus, né, pastor? Prove Deus e aí poder estar juntamente conosco. Chegamos atrasados ainda um pouco. Então, gente, eu quero aqui dar as considerações finais aí, pastor Júlio, né? E mais uma vez agradecendo aí a sua presença aqui juntamente conosco. Amém. Geriel, grato por estar aqui. Pastor André. Amém. Meu irmão, somos, além de família em espírito, nós somos também em carne, né? E é muito bom, agradável estar aqui. Que Deus possa abençoar esse lindo trabalho, que possa continuar, no nome de Jesus. Pastor Júlio, quiser também, o Marcos posteriormente vai estar colocando aqui o Instagram, rede social aí da sua igreja, mas se você quiser também falar dos cultos que há e o endereço da igreja sede aí em Xanxerê. Xanxerê, Rua Duque de Caxias, número 415, bairro Vista Alegre, bem próximo ao túnel. Ali você vai encontrar o templo sede da igreja Só o Senhor é Deus. E esperamos a sua visita, esperamos você ir até lá. Dias de culto. Terça tarde, às 14 horas, culto das irmãs. Quarta-feira, às 19 horas, oração. Sexta, às 19 horas e 40 minutos, sexta-feira forte, culto de libertação. E domingo, aquele culto da família, onde que todas as famílias se encontram para receber a oração, para estar preparado para encarar mais uma semana, né? Recebendo de Deus a força, recebendo de Deus a coragem, para vencer todas as dificuldades e problemas de nossas vidas. E é isso então, né? Não deixe de dar aí o seu like e também se inscrever em nosso canal mais uma vez. Gratidão, pastor Júlio, Geriel, e até um próximo podcast.